Bom dia, alunos. Estamos na parte inicial da semana. Nós estamos seguindo o nosso roteiro aí para a produção de texto, né? Então, nós estamos mantendo aqui nesse primeiro slide, nessa primeira tela, ensino médio, terceiro trimestre e Caune/Camil. Como vocês sabem, né? Talvez cause estranheza. O Camil, ele foi descontinuado, tendo em vista que já ocorreu a prova da SpaceX. Então, esta aula está sendo postada no espaço do Caune e a partir de agora, né, nós vamos deixar de postar no espaço do Camil, mas nós deixamos esta última semana. A partir da próxima semana, então, já fica certo que todos os alunos, né, devem se dirigir à entrada lá do Caune, certo? Mas por enquanto estamos postando ainda no Caune e no Camil, que são dois espaços diferenciados. As aulas a partir de agora, elas não vão se diferenciar para os itinerários. A partir de agora não, já desde, né, a semana posterior ao domingo em que houve o concurso da SpaceX. Então vamos seguir adiante o nosso percurso. Então, vamos dar continuidade à construção do projeto de texto, como vínhamos fazendo até a aula passada. Continuamos com a mesma sequência didática, aí exposta em azul, e o mesmo objeto do conhecimento, que é produção de texto dissertativo argumentativo. Lembrando, então, a proposta de redação, né, que tem esse enunciado já padrão, a partir da leitura dos textos motivadores a seguir, e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redige um texto dissertativo argumentativo na modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre, aí então vem o tema, o fenômeno do streaming e a revolução no consumo de mídias. Apresente proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista. Repassando também a elaboração de texto, que vocês têm que sempre considerar quando é um texto desse gênero que nós estamos trabalhando, essas três engrenagens fundamentais, né? A delimitação do tema, o levantamento de uma questão polêmica e a tempestade de ideias. Então, lembrando o primeiro passo, que é a delimitação do tema, a elaboração de questão polêmica e tempestade de ideias. O tema já definimos, o fenômeno do streaming e a revolução do consumo de mídias. A delimitação do tema pode ser o fenômeno do streaming entendido sob a perspectiva do acesso à cultura com custo baixo e de modo fácil e suas implicações para o aumento do consumo de mídias. Essa delimitação, uma das muitas delimitações possíveis, mas uma delimitação assim que salta aos olhos, ela está pedida, né? Tem tudo a ver com o tema. A questão polêmica aí é a revolução no consumo de mídias provocada pelas plataformas de streaming favorece a democratização do acesso a expressões da cultura local e internacional, né? Então veja, porque vocês sabem muito bem que essa revolução que vem com as plataformas de streaming, ela termina, né? Porque elas não eram originalmente estúdios de TV. Eles não eram MGM, não eram a Sony, não eram um DreamWorks, mas elas começam, né? Elas começam reproduzindo filmes dos estúdios e percebem a necessidade e veem um campo aberto para que elas mesmas produzam. E nisso elas incentivam nos determinados países, em vários países, certo? Então, graças ao próprio Netflix, você já tem séries brasileiras que não tinham mercado no próprio Brasil, né? No tempo em que as grandes emissoras de TV, elas mesmas não tinham o hábito, né, com a mentalidade até muitas vezes colonizada, não tinham o hábito de dar uma valorização
estimular a produção nacional. Então, os próprios filmes brasileiros passavam muito pouco. Agora, no momento em que a Netflix começa a pedir e outras, então você já tem, veja o que é que aconteceu aí com a mídia tradicional. A Globo, que era a Globo mais famosa, que era a Globo, a TV Globo, ela se viu nas necessidades de entrar nessa plataforma de streaming. Então você tem o Globoplay hoje. Por que o Globoplay foi criado? Porque senão a Globo iria ser engolida pelas plataformas de streaming. Essa é a grande verdade, né? Então por isso, né, que você tem no Brasil agora um conteúdo nacional espalhado aí por essas plataformas, principalmente a Netflix, que encomendou algumas, vários seriados já, que não existiriam se não fosse esse incentivo até internacional, com a perspectiva de divulgação no mundo inteiro. Então isso acontece em vários países. Então você tem vários países hoje produzindo para essas plataformas de streaming, e como elas têm, via de regra, um alcance mundial, né, um alcance muito amplo, pelo menos de continente a continente, as Américas, a Europa, isso dá o que se chamaria uma vitaminada, uma alavancada aí nos estúdios locais, nos produtores locais. Isso seria, em princípio, benéfico, né? Não significa que só tenha pontos positivos, né? Então, aí você tem isso, vai modificando, né, as mídias, porque você não tem mais seriado longo, você tem os seriados vão ficando curtos, né? Isso afetou até a própria duração de novelas, né, das telenovelas tradicionais, porque o público já começa a se desacostumar com essa ideia de fazer aquele passar meses e meses. Então as novelas são mais abreviadas e os seriados, que antigamente eram maiores, eles começam também a ficar com temporadas menores. Produz-se mais seriados com temporadas menores, né? Antigamente era menos seriados com temporadas maiores, com mais de 20 episódios praticamente. Então é disso que se trata, e a questão polêmica será que essa revolução do consumo das mídias, essa revolução que foi provocada pelas plataformas de streaming, ela é boa para a democratização do acesso às expressões da cultura local e internacional, né? Então a gente pode ver, por exemplo, um seriado que a Netflix encomendou aqui para o pessoal brasileiro, que foi o Cidade Invisível, que coloca figuras mitológicas das mitologias brasileiras tradicionais, como Curupira, a Mãe d'Água e tudo, a Yara. Então são personagens disso aí. Isso não, vejo que é muito difícil essas personagens terem aparecido, né, em produções nacionais, quando não havia essas plataformas de streaming. Eu me lembro que a Yara Enganosa, a Yara pareceu em Macunaíma, que é um filme que é um filme da década de 60 para um livro da década de 20 do século passado, né? E agora você já tem assim aparecendo embora essa mesma expressão aí digamos, de trazer à tona as expressões nacionais, ela mereça as críticas, porque aquele Curupira de certa maneira descaracterizado, que coloca todos no ambiente urbano. Estou dando spoiler, né? Coloca todos no ambiente urbano, né? Eles migram muito facilmente, né, do ambiente deles, das matas, para o ambiente urbano de grande cidade, né? E mais não digo, né, para não estragar. Muito bem, então aí a gente já falou da delimitação do tema, essa questão polêmica sobre a qual nos debruçamos um pouco mais, e vamos passar à tempestade de ideias. Aí você tem a tempestade de ideias, né? E eu sempre lembrando que isso são possibilidades, né? São as possibilidades, aquelas que vocês poderiam achar outras. Mas vamos seguir assim com essas como exemplificação para ver o que é que a gente pode produzir a partir delas, né? Então você tem o que vier à cabeça, você vai juntando as ideias, né? E vai colocando lá para depois, num segundo momento, você ver o
o quanto vai aproveitar de cada uma, se vai aproveitar todas, se vai enfatizar umas e esquecer as outras, descartar outras, né? Se uma delas vai se tornar quase que o carro-chefe do texto, aí você vai, mas primeiro você tem que deixar fluir as ideias. Então vamos ver as tempestades de ideias possíveis com este tema, o fenômeno do streaming e a revolução no consumo de mídias. 1. Acesso fácil, custos baixos e amplo leque de opções. 2. Acesso a produtos culturais sem precisar sair de casa e sem necessidade de fazer armazenamentos. Estamos falando das plataformas de streaming, ligação aí também com redes sociais. 3. A simplicidade de disseminação estimula o consumo. 4. Falsa impressão de valorização e preservação da cultura, porque é aquela crítica que se fez, né? Você tem aí as figuras mitológicas do Brasil, naquele Cidade Invisível, mas como é que eles são tratados, né? Como é que eles são tratados? Eles são muito vulneráveis, muitas vezes, então, descaracterizou, né, a mitologia nossa, aqui, indígena, tradicional brasileira. Então, 5. Disseminação do modelo de cultura de massa, globalizante e sem autenticidade. Que, querendo ou não, vai haver uma tendência a você ter determinados recursos, determinados, digamos, elementos de enredo que vão se repetindo, porque eles vão dando certo, as pessoas vão vendo o tipo de problema abordado, o tipo de cena, o tipo de cena de ação. E aí, o que é que acontece normalmente assim? Vai havendo uma espécie de recorrência que, ao mesmo tempo, apaga outras possibilidades. Então, eu vou dar um exemplo em filme de ação, perseguição de carro. Quase todo filme de ação você tem perseguição de carro, né? Isso em filme de super-herói tem perseguição de carro. E aí, N filmes, isso já vira um clichê. Então, será que essa disseminação desse modelo de cultura não afeta a autenticidade, né? A criatividade? As pessoas já não começam a fazer hoje. Hoje já existem cursos de roteiro, e aí o camarada já aprende que tem que isso, tem que aquilo, e todo mundo começa a convergir e os filmes vão ficando mais previsíveis, inclusive, os programas também. Até documentários, né? Bom, quebra do monopólio dos grandes estúdios, né? Espaço para pequenas produtoras na produção de material e na divulgação de expressões culturais nacionais. Então, tudo isso são ideias que você vai jogando. Poderiam ser 10 ideias, 7 ideias, mas o importante é que nós temos aí uma representatividade das ideias que podem surgir desse tema. E aí, no lugar de redes sociais, por exemplo, poderia ter plataformas de streaming, né? Então, vamos lá. Algo que nós ainda não abordamos, vamos nos demorar um pouco na tese, né? Que aí o segundo passo é a elaboração de tese e dos argumentos. Então, qual é a função da tese em um texto argumentativo? Então, primeiro, vocês veem aí, a tese nada mais é do que a opinião de quem escreve a respeito do tema. Então, não fiquem intimidados, né? Quando se fala em tese, a tese de doutorado, né? Então, já se pensa assim. Tese é algo, não, a tese é a opinião, é aquela opinião central, né, de quem escreve a respeito do tema. Outra coisa, ela é a ideia principal desse texto. Esse texto vai ter várias ideias, só que existe uma ideia principal, né? Ela nem sempre está num lugar só, ela se dissemina, é um signo disseminado espacialmente. Às vezes ela aparece, às vezes você pode localizá-la numa frase ali, mas ela sempre pode ser dita de outra maneira quando você lê o texto todo. Mas o importante é que ela é a ideia principal do texto dissertativo argumentativo. 2. A argumentação que você ergue, né, deve ser construída em acordo com a tese. Se você está defendendo uma tese X, toda a sua argumentação é para ajudar a sua tese. Tem que ser a argumentação em acordo com a tese. E, finalmente, todo o texto, ou seja, o texto inteiro é organizado no sentido de confirmar a tese assumida. Portanto, você tem que ter uma perfeita economia no que coloca, né? Então, você não pode abrir uma frente que não vai desenvolver, porque aí ela vai enfraquecer sua tese. Tudo que você escrever tem que ser para
cercar a tese de uma barreira, uma fortaleza aí, para que ela fique bem robustecida, pessoal. Tudo bem? Vamos seguir. Então vamos apresentar aqui algumas teses, porque nós estamos no segundo passo. Vamos apresentar então 3 possibilidades de tese para vocês. Então a tese número 1 seria essa a disseminação das plataformas de streaming ao redor do mundo representa um benefício inequívoco à expressão e à preservação de culturas locais, uma vez que favorece, com o aumento do consumo de mídias, ampliação do investimento nesses produtos culturais. Então é como se nós dissemos, vamos traduzir em linguagem assim mais simples, né? Uma vez que você tenha mais Netflix, né? Mais plataformas de streaming, vejam que nós já temos uma plataforma forte nacional, né? Que é o Globoplay, e você tem outras de outros países que estão chegando aqui, algumas mais especializadas, né? O Disney, que é mais centrado assim no estúdio, ele tem um repertório menor, ele tem um repertório menor, mas ele tem produtos de alta qualidade já conhecidos, né? Então você tem esse tipo de coisa. Isso tudo, a pergunta que se faz. Isso a pergunta que se faz, não, a afirmação que se faz. Isso é evidente benefício à expressão. E ao mesmo tempo a expressão e a preservação de culturas locais, porque aí você, uma vez que você chega nos países, faz as encomendas, cria esse mercado, isso os estúdios do Brasil, né, nós vemos que com atores brasileiros, séries brasileiras, elas vão sendo produzidas, isso gera lucro, dinheiro, né, emprega pessoas, profissionais, isso movimenta a economia e ao mesmo tempo dissemina a cultura local. Então essa é uma possibilidade, certo? Ampliação do investimento nesses produtos culturais, que em si já seria bom. Muito bem, essa é a tese número 1. Agora vamos à número 2. As expressões de cultura são componentes fundamentais da vida em sociedade, mas por muito tempo mantiveram-se sob o monopólio dos grandes estúdios, o que impedia o acesso das grandes massas à diversidade de produtos culturais. Com o fenômeno dos serviços de streaming ao redor do planeta e a revolução no consumo de mídias, garante-se a um só tempo a disseminação e a preservação de quê? Das produções culturais nacionais, certo? Então você tem isso aí. Fortalece-se o local. O local aí, no caso em nível mundial, o que se opõe ao internacional, o mundial, vai ser o nacional. O nacional é que é o local. Quando a gente fala local, está falando nesse contexto é o nacional, ou seja, cada país produzir, né, fazer suas produções culturais, ter um mercado para isso, disseminar e preservar. Tá? Isso é a tese mais bem comportadinha, a segunda tese. Agora vamos ver uma que pode contrariar essa. Essa próxima tese, a número 3, por assim dizer, ela contraria as anteriores, porque começa assim. É inquestionável que o fenômeno do streaming desencadeou uma verdadeira revolução no consumo de mídias ao redor do mundo. Então, ela parte, né, de algo que ela concorda nesse ponto com as teses anteriores. Porém, mas a serviço de quê e de quem? Aí vem a parte forte dela. A falsa impressão de acesso às expressões culturais mascara o investimento em uma cultura de massa, produzida para criar necessidades de consumo em atendimento aos anseios do mercado capitalista. Né? Então, assim, essa ideia de acesso fácil à expressão, ela pode, diz o contrário, essa tese. Né? Ela vai mascarar outra coisa, né? Que é a questão do interesse do mercado. E esse interesse do mercado, necessariamente, ele atende a si próprio, ele não vai atender a projeto nacional nenhum, ele não vai atender a disseminar a cultura de país nenhum, ele vai atender a ele, aquilo que existir no país, que for do interesse desse mercado, ele vai aproveitar. Se não for do interesse algum aspecto, vamos imaginar aí a série que alguns talvez tenham assistido, os outros eu recomendo que assistam, né? Que é a Cidade Invisível. Então você tem figuras mitológicas, né? Você tem o bicho tutu, você tem o curupira, você tem a mãe d'água, você tem
várias, né, várias figuras mitológicas, o boto, você tem várias figuras mitológicas, e de repente, aí você diz, bom, então está disseminando a cultura. Aqui está dizendo que não, né, os interesses são outros. Então, se vai dizer, pô, para que eu vou ambientar? Cada um tem um espaço geográfico, né? Talvez, mas na Amazônia que você tem a Mãe d'Água. Mas não está, por exemplo, no Rio de Janeiro. Então, o que é que você faz? Você vai forçar a barra por uma questão do mercado, vai colocar um ambiente urbano e vai fazer essas figuras, de uma forma ou de outra, serem transportadas, viverem, lutarem e até se arriscarem a morrer no ambiente urbano. Isso já é uma deturpação da própria ideia, por exemplo, do Curupira, que era um defensor dos espaços, né? Lá naqueles espaços, digamos, de interior, de natureza, que estava sendo tocada pelo homem naquelas fronteiras. Você agora traz aqui para uma... E eles vivem no meio das pessoas disfarçados e tal. É interessante, né? Estou dando uma sinopse para vocês. Então, a pergunta que se faz, isso daí não é uma descaracterização? Isso não está atendendo ao anseio do mercado? Por quê? Porque ele vai, talvez ele saiba, não, se não ambientar numa cidade, se não colocar um protagonista culto, se não colocar toda uma situação ali que se problematiza a própria violência, né? Então, se problematiza a questão dos marginalizados, né? Que é isso que eles vão virar. Então, se não se colocar isso, não vai vender tanto, não vai ter tanto ibope. Então, vamos colocar isso. E neste movimento, a produção cultural deturpa, né? Deturpa e traz para os estereótipos, para os clichês de um cinema, de uma produção fílmica, de citadina, né, voltada para interesses de cidade e tudo, a aquelas figuras mitológicas, tá certo? Disso se trata. Bom, são exemplos de como se pode abordar, mas obviamente que existem outros aspectos aí até que a gente pode, com mais propriedade, desenvolver no segmento do projeto de texto. Uma nota agora sobre a função dos argumentos em um texto dissertativo argumentativo. Primeiro, como esse texto, esse tipo tem dupla natureza, não basta apenas assumir um posicionamento claro, nem basta apresentar razões para tal. É fundamental que essas razões sejam acompanhadas de explicações relevantes, pertinentes e suficientes. Não é dizer qualquer coisa. Tem que ter pertinência e tem que ter relevância, importância. Tá? Não se prender a aspectos secundários que não vão ajudar, não vão reforçar a tese. Para tanto, é necessário mobilizar informações, fatos e opiniões à luz de um raciocínio coerente e consistente. Agora vamos ver propostas de argumentos para a tese 3. Né? Então vamos colocar aí 2 argumentos. O argumento 1. O modelo de divulgação cultural, tornado possível com o surgimento de plataformas de streaming como a Netflix, produz uma ilusória impressão de liberdade na escolha das obras, especialmente as expressões culturais nacionais. E o argumento 2. Os produtos culturais ofertados por essas plataformas têm como finalidade estimular o consumo e garantir o lucro desejado pelos produtores. São instrumentos de manipulação, desenvolvidos para agradar ao grande público, uma massa homogênea. Então vamos ver o argumento 1, que é aquele que diz que essa liberdade é uma falsa liberdade, uma liberdade ilusória na escolha de produtos culturais. Vamos ver. Que estratégias utilizar para desenvolver o argumento 1? A. Argumento por definição. Você pode conceituar streaming em sua finalidade. É uma possibilidade aí. Se você quiser usar o argumento por definição. Mas você não se obriga a isso. Você pode partir do pressuposto que as pessoas já saibam o que é o streaming, né? E pode falar até da finalidade. Mas você pode começar com outro tipo. Argumento por alusão histórica e por comparação. Você também pode desenvolver isso aí. Estabelecer relações entre as formas de acesso
né? Hoje, as plataformas de streaming, as expressões culturais no passado e no presente. Então você diz, no passado era assim, hoje é melhor, hoje é assado. Esse passado, pessoal, pode ser até um passado relativamente recente, né? Principalmente vocês que nasceram há pouco tempo, mas vocês têm conhecimento. Agora, se vocês começarem a dizer desde os primórdios da humanidade, tudo bem. Só que aí você tem um limite de linhas, pense nisso. Tá? Então, tem que ser muito conciso para buscar, para fazer essa alusão histórica de maneira muito parcimoniosa, com muita cautela. Para não querer, de repente, desviar para ser a história, né, das revolução das mídias. Desde o tambor e tal. Então, é preciso ter muito cuidado para que vocês economizem muito bem aí cada linha, né, valorizem e saibam que vocês têm que trazer tudo que for, tem que ser muito relevante. Aquilo que não pode ser tirado sob pena de dar um prejuízo no sentido completo do texto. E temos também o argumento por dados estatísticos. Aí, nesse caso, você vai coletar informações, né, sobre a ampliação do consumo de mídias provocadas com a disseminação das plataformas de streaming e o tempo destinado a esse consumo. Ou seja, quantas vezes uma pessoa poderia ir para o cinema antigamente? Aí, se você quiser juntar tudo. E agora, muito mais gente. Então, se pode falar, por exemplo, que elas cresceram no Brasil. Se pode falar que hoje, por exemplo, o percentual, isso é só pesquisar, o percentual de pessoas que assistem, né, as plataformas de streaming já é maior do que o das pessoas que se contentam, né, com a TV aberta, né, os programas de TV aberta, e assim você vai. O importante é coletar dados se você quiser seguir por esse argumento, esse tipo de argumento, por dados estatísticos, né? Que estratégias utilizar para desenvolver o argumento 2? Então, você pode citar, por exemplo, o argumento por citação de autoridade. Então, pode citar Adorno. Aí a gente coloca aí alguns, né? Aí você pode pegar até dos textos, aqueles textos que são ditos como textos de suporte ou textos motivadores, né? E você vai aproveitar, tirar deles, pensar deles algumas citações ou da própria memória de vocês. Então, tem uma ideador, a indústria cultural impede a formação de indivíduos autônomos, independentes, capazes de decidir conscientemente. A Adorno é um dos que mais batem nisso, tem uma visão negativa dessa indústria cultural. Outro dele também, as pessoas não percebem o quanto não são livres, lá onde mais livres se sentem, porque a regra de tal ausência de liberdade foi abstraída delas. E uma de Walter Benjamin, uma das principais tarefas da arte sempre foi criar um interesse que ainda não conseguiu satisfazer totalmente, né? O argumento, agora, por alusão histórica e por comparação, estabelecer relações entre as formas de acesso às expressões culturais no passado e no presente. E o argumento C, o argumento de causa-consequência, apontar consequências do consumo de mídias e refletir sobre o modo como esse consumo é instrumento de manutenção dos anseios capitalistas. São apenas exemplos, né? Outro aspecto aí no projeto de texto de vocês importante, né? Nós vamos até parar nele, é a construção da proposta de intervenção. Como vocês sabem, ela deve estar ou no parágrafo final, no parágrafo de conclusão, ou já ela pode ser esboçada ali no parágrafo penúltimo, mas tem que estar completinha com todos os seus elementos no parágrafo de conclusão. Então, nós vamos aqui pedir que vocês façam o quê? A adaptação de um dos modelos de proposta de intervenção que nós vamos apresentar, né, a argumentação. Vocês vão adaptá-los à argumentação desenvolvida. Tá? Então, portanto, a fim de mitigar os entraves à resolução da problemática, isso seria a finalidade, algumas medidas são necessárias. Primeiramente, cabe ao governo federal, aí nós já temos o agente, fazer o quê? Criar programas de apoio à cultura cinematográfica, um exemplo de ação, por meio de, aí vai dizer o quê? O que é que vai ser usado. Aí você vai pensar, né? Essa parte aí é a parte que exige mais uma certa originalidade. Abre um espaço maior para que cada um pense em alguma coisa. Quando o agente governo, por exemplo, quase tudo, nós passamos por esse agente governo, algum ministério,
poder público e assim por diante. Enfim, espera-se que com essas ações, então, também volta aí a finalidade, né, obter um resultado. Esse é um modelo. Outro exemplo, o exemplo 2, por fim, cabe às ONGs, como organizações que visam suprir as necessidades da população, realizar campanhas em prol de, e aí a causa delas, e seria a ação. Por meio das redes sociais, dos outros veículos de comunicação, aí estamos indicando um modo e meio, com o objetivo de, então a gente está indicando a finalidade. Feito isso, o cidadão brasileiro poderá, e assim por diante. Vocês veem que basicamente são variações do mesmo modelo. Isso é para quem não tem, olha, não se sentam obrigados a seguir um modelo desse ao fazer a redação. Isso é para aqueles que realmente não têm, muitos acabam bruscamente, acabam no desenvolvimento sem saber o que fazer, eles param ali, às vezes, antes da linha 20, né? Então, assim, para esses alunos é mais importante essa parte, mas para aquele que já se sente seguro, já tem um estilo próprio, já aqueles que têm uma certa maturidade de leitura, obviamente, né, que eles vão ter outras formas, outras maneiras de arrumar aí e de colocar esses mesmos elementos que são necessários, tá? Mas de qualquer maneira, nós temos um bom esqueleto para vocês, digamos assim, um esqueleto de texto. Façam-no, né? Muito bem, pessoal. Então, essa é a ideia, né? Vocês devem concluir o projeto de texto. Então, na próxima aula, passaremos à produção inicial da proposta de redação. Né? Você amplie sua pesquisa sobre esse tema. Vamos manter esse tema para diversificar o seu repertório. Veja estudos sobre a origem e os impactos das redes sociais. Isso tudo é uma espécie de dever de casa, né? Vamos para a próxima aula, que vai ser já, né? Amanhã, depois, já teremos a próxima aula. Ficamos aqui, deixamos nosso abraço e até a próxima.